Abel Ferreira, vamos à entrevista do técnico do Palmeiras depois de mais uma vitória verde no derby, 1-0 para cima do Corinthians. Abel Ferreira falando no Linha de Passe. Uma semana de presentes para você que hoje é considerado o pai da família Palmeiras. Primeiramente, seu sentimento dos 2 jogos, né? Hoje já deu para perceber que o time realmente é muito firme, muito forte. E eu queria também chegar no detalhe, Abel, que você vai passar amanhã o Dia dos Pais com a tua família e com tuas filhas. E falar sobre essa relação de pai e família Palmeiras, por favor. Disseste muito bem, sou pai de 2 filhas só. Depois o que faço só é o meu trabalho. Que hoje estão a dizer que nós somos os melhores, amanhã não ganhas um jogo, estão a dizer que tu és uma porcaria. Não é? Portanto, vamos manter o nosso foco. A todos os funcionários, dá para fechar a porta, só assim eu não consigo falar. Se eles aí não estiverem calados, não vou conseguir falar assim. Ok. Como estava-te a dizer, foco no nosso trabalho, foco na excelência do trabalho que se faz aqui dentro do Palmeiras e continuar o nosso caminho, porque não ganhamos quando tínhamos que defender, de ter bola quando tínhamos que a ter e, na minha opinião, fomos uma equipa muito competitiva, muito inteligente e paz, que não me metam aí é o meu altar, é o meu lado sagrado. Bem, Abel, boa noite. Queria que você contasse um pouco da sua estratégia para o jogo de hoje, tendo em vista que vocês vieram de uma classificação histórica, heróica, e o Corinthians precisando ganhar porque estava na vice-liderança e o primeiro tempo pareceu mais estudado e no segundo tempo vocês imaginavam que fosse ter mais chances e foi mais ou menos por aí? Assim, primeiro dizer-vos que o Corinthians é um grande rival, tem excelentes jogadores, é muito bem treinado. Eu pessoalmente conheço muito bem o Vítor Pereira. Houve muitas palestras que ele deu na altura que eu andava a aprender e que eu ouvi, coisas que me fez também refletir e pensar a minha forma de trabalhar enquanto jovem treinador. Uma primeira parte, como disseste, muito equilibrada, mas acho hoje que ficou, pelo menos para mim, o que mais me marcou foi a coragem de vir à casa do nosso adversário e discutir o resultado para o ganhar. E às vezes nós esquecemos de ser iguais a nós próprios. Foi isso que eu pedi aos meus jogadores. Se vamos ganhar ou perder, eu não sei. O que eu vos peço é que cada um, exijo isso a cada um deles, que cada um possa dar o melhor que pode e que deve. E é só isso que foi, na minha opinião, que aconteceu aqui hoje. Uma equipa com coragem, com caráter, com muita personalidade, com calma, muitas vezes a sair sob pressão e fomos capazes de impor o nosso jogo em muitos momentos de jogo. Abel, boa noite. Qual é a análise que você faz da estreia do Bruno Tabata no clássico de hoje? Entrou ele aqui chegou há uma semana mais ou menos, ainda é muito cedo para fazer uma avaliação daquilo que fez. Entrou para ajudar a equipa, não tenho muito mais a dizer, fez o melhor que conseguiu seguramente, mas antes de falar no Tabata eu preferia falar do Wesley, não é? Que alguns de vocês criticaram, e o futebol é isto, nós não vamos estar sempre no nosso melhor. O Wesley entrou e hoje participou de forma direta naquilo que foi na situação do gol. Portanto, eu prefiro falar do Wesley, porque há umas semanas atrás, o Wesley, parabéns para ele, é um jogador que tendo ele melhor jogador. Oi, Abel, o Palmeiras, melhor visitante do campeonato, ainda não perdeu fora de casa. Queria que você falasse. Eu não me foco em ser o melhor ataque, eu não me foco em estar em primeiro lugar, eu não me foco em ser o melhor, como é que se diz aqui, visitante. Não é isso o nosso foco, os nossos dias, nós próprios sermos melhores todos os dias. É isso que eu lhes peço. Peço que exijam deles a melhor versão deles. O resto é tudo consequência. Em vez de jogar da nossa maneira, que se sintam capazes de, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer, sabendo que não vamos vencer sempre. Mas é isso que me enche de orgulho nestes jogadores. Não queremos ser os melhores, queremos ganhar aos melhores. E foi isso que fizemos aqui hoje. Não, como te disse, não queremos ser os melhores, queremos é ganhar aos melhores, em casa de um grande adversário como é o Corinthians. Abel, boa noite. É claro, né, você já acabou de falar a respeito que por enquanto o Palmeiras ainda não ganhou nada. Mas qual a importância de melhor o emocional dos jogadores para essa sequência de temporada? Não, como te digo, é um jogo de cada vez. Isto no futebol tudo é possível quando tu acreditas. Portanto, o que nós temos que fazer é continuar com esta consistência que eu
eu lhes peço aos meus jogadores, é isso que nós vamos fazer durante os próximos jogos, é cada jogo que é o Brasil, não sei se era o São Paulo que estava à frente disparado, não sei quantos pontos, essa distância. Portanto, o futebol brasileiro é muito competitivo, cada jogo é de tripla, como era hoje, estar muito focados em cada um dentro de cada departamento dentro do clube. E hoje o Mike começou no lugar do Marcos Rocha, o Mike que fez gol há 2 rodadas atrás. Aqui o sistema até sofre poucas alterações quando você mexe, mas pouco você vê o Everton fazendo grandes defesas. Eu queria que você destacasse pra gente essa entrada do Mike no Clássico hoje e falasse principalmente do sistema defensivo. Depende para o lado que vocês querem olhar. Quem é a equipa que tem mais golos? Sabem-me dizer? Palmeiras. Então vocês olham para o lado que vocês quiserem, não é? Para mim, uma equipa que joga bem, uma equipa que joga bom futebol, porque às vezes falam a equipa que joga melhor, eu gostava de saber especificamente o que é que significa a equipa que joga melhor futebol. Gostava que vocês, comentadores, jornalistas, me dissessem a mim o que é que especificamente significa a equipa que joga melhor futebol. É que está em primeiro, é que está em último, é que faz mais gols, é que sofre menos, é que tem mais posse de bola, é que tem menos, é que joga e faz, como é que se diz, meter a bola. O que é que significa isso? Gostava de saber, porque também gosto de aprender o que é que significa jogar bom futebol. Gostava de saber. Eu também já vos disse, tenho a sorte de ter os 2 melhores laterais que estão a jogar no Brasil, que é o Mike e que é o Rocha. Foi por isso que eu os troquei, confio exatamente nos 2, da mesma forma. O Rocha jogou no último jogo e muito bem, teve um desgaste muito grande e nós entendemos porque eu substituí o Rocha, ou melhor, meti o Rocha quando o Mike tinha feito um jogaço, inclusive até golo fez. E eu, Mike, descansas, e meti o Rocha. Portanto, depois, a forma como defendemos e como atacamos tem muito a ver com o compromisso dos nossos jogadores em função daquilo que é a ideia coletiva da equipa. Não tem a ver com só o Rocha ou só o Everton, nós atacamos todos e defendemos todos. O nosso goleiro hoje, por exemplo, foi o nosso primeiro centroavante, quando tinha bola queria jogar, e o nosso centroavante, que foi o López, era o nosso primeiro iniciador de pressão. Portanto, eu não vejo as coisas de forma isolada, eu vejo as coisas de forma coletiva, e coletivamente nós temos que nos ajudar uns aos outros. Eles têm que pensar assim, eu corro por ti, tu corres por mim. Quando atacamos da mesma maneira, somos todos jogadores que temos de estar disponíveis para se mostrarem, para ter coragem, para fazer golos. E os números estão aí, mas os números são fruto do trabalho. E para mim jogar bom futebol é isto, é apresentar rendimento. Rendimento, não é? Eu não gosto de ir ao supermercado comprar laranjas todas bonitas e depois abre e não sai sumo. Não é? Há daquelas gente que chega lá, espetacular. E curiosamente, aquelas que dão mais sumo muitas vezes são aquelas que têm a pior casca. Não é? Portanto, eu quero isto, eu quero rendimento. Quer dizer, para mim, jogar futebol é ter rendimento. Abel, boa noite. A gente fala muito da força mental do seu time, né? Como é competitivo até o último minuto, mesmo com o desgaste, né, de uma maratona de jogos, de um jogo muito intenso no meio da semana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte técnica, como esse time sabe o que fazer. Porque você fala muito para o jogador, Dudu, Rony, Wesley, uma para você, uma para o time. E o Wesley, pouco tempo antes do lance do gol, ele tinha feito um lance individual que acabou não levando nenhuma chance de perigo. E o Piquerez estava próximo a ele. Aí no lance do gol, ele faz o passe para o Piquerez e aí sai o cruzamento que origina o gol do Palmeiras. Então eu queria que você falasse dessa parte técnica também do jogador que sabe o que fazer e tem a confiança que você passa. Eles sabem que podem arriscar, sabem que podem falhar e vão falhar, sabem que têm a minha confiança mesmo em momentos de desacerto. Eu sei que eles vão dar tudo o que têm dentro deles. Quando eles fazem isso, eu serei o primeiro a defendê-los. O esforço está lá sempre. É uma coisa que estes jogadores têm. Hoje em dia, através do núcleo de saúde e performance que nós temos, nós conseguimos medir tudo e quais são os limites deles, mas temos que os testar. E hoje, muito honestamente, estava à espera que a equipa pudesse quebrar um bocadinho, mas foi fruto dos jogadores que entraram. Quem entrou muito bem e é isto que eles têm que entender. Todos somos um. Não é só os que entram, aqui vocês dizem muitos titulares e os reservas. Já vos disse, com Scarpa, sem Scarpa, com Everton, sem Everton, com Gomes, sem Gomes, com Luá, sem Luá, com Murilo, sem Murilo, com Rony, sem Rony. A equipa tem um compromisso coletivo muito forte com aquilo que é a nossa ideia de jogo. Portanto, a nossa força está exatamente aí, no grupo muito forte que eles próprios construíram, mas isso tem a ver com o caráter dos homens que nós temos aqui. É o caráter dos homens que nós temos aqui dentro do nosso clube e também de todas as estruturas, como te falei, e temos que continuar com isso. É foco na excelência do trabalho de cada um dentro do seu setor. Abel, aqui. Tudo bem, Abel?
É perfeitamente normal, né? Uma equipe, depois de uma classificação como foi a da quarta-feira, que ela chegasse aqui hoje, de repente, abaixasse um pouco o sarrafo, né? Seria até normal, jogando em casa do adversário, uma grande torcida. Qual que é o grande segredo para manter esse sarrafo alto, o ciclo motivacional que o Abel Ferreira imprime no Palmeiras? Que conhecem muito melhor a cultura brasileira, conhecem muito melhor a mentalidade brasileira, muito melhor do que eu, sabem quanto difícil é manter o sarrafo, não é? cá em cima. Mas isso, para mim, tem a ver com uma coisa muito simples, tem a ver com o caráter do jogador e do homem, tem a ver com o orgulho que eles têm em ser melhores, e tem a ver como te disse, com a vontade de que a cada treino, a cada dia, a cada jogo, se hoje qual que foram ontem. E foi isso que nós fizemos. Eu não exijo que eles ganhem os jogos, porque eu não sei qual vai ser o resultado, que eu exijo desculpas, como sempre faço, e quando ganharem como foi hoje, eu acho que fizemos hoje uma partida muito, muito focada, e que tem muito a ver com isso, com caráter, com orgulho, com vontade, que ainda ninguém sabe medir a vontade de cada um, não é? Porque podemos ter os dois vontade de correr, mas um pode ter mais vontade que o outro, não é? Queremos os dois vontade de querer uma coisa, mas há sempre quem tenha mais vontade, e teve muito a ver com isso, para além da qualidade do jogo que nós fizemos aí. Mas é minha colega, o que é que significa para você jogar bom futebol? Abel, boa noite. A gente já falou do Wesley, mas eu queria entender um pouco também naquela substituição, porque entrou junto o Gabriel Menino. Se aquela mudança alterou o panorama tático que você esperava para aquela sequência de jogo. Olha, o Veiga era o jogador que o Veiga, o Dudu, eram os jogadores que eu mais temia que rapidamente que se desgastassem, porque fruto do desempenho, que o próprio Rony já estava completamente esgotado, o Veiga igual, ainda deixámos o Dudu mais um tanto, está mais inteligente naquilo que é a parte tática, deu-nos mais equilíbrio, inclusive a saída também, e o Zé e o Danilo mantiveram ali a estrutura à frente da defesa, se chama equipa, o Veiga pelo Menino, o Dudu pelo Tabata, o Navarro pelo Lopes, o Wesley pelo Rony. Substituições simples e fáceis de fazer, só refrescar, porque as pilhas, né, como disse, nós estamos no campo e conseguimos ver, né, a quantidade de bateria que eles vão tendo, e a tecnologia é incrível por causa disso, e não só aqui estava a descer, como os teus olhos estavam a ver que tivessem, o motor não estava a dar, portanto não houve aqui nenhuma alteração tática, foi refrescar a equipa. Tá? Tchau. Estava distribuindo algumas patadas o Abel Ferreira. Ele bateu hoje muito na questão de rendimento, né? De jogar bem, na definição para ele do que é jogar bem, e essa mistura com rendimento, o que é o bom rendimento. Ele falou bastante sobre isso, mesmo quando não perguntado, né? Ele puxava isso. Porque esse é o dilema histórico, né? O que é um time executar bem uma ideia de futebol e executar um futebol que agrade aos olhos de todo mundo, até porque, como ele mesmo disse, isso é tão subjetivo, né? Mas eu acho que no Palmeiras isso nem tem sido questionado mais. Não né? tem, assim, é isso, eu acho que tem um pouco de rancor passado, né? Se a gente voltar um ano no tempo, a gente discutia, né? Mas o Palmeiras com bola tem tanta dificuldade, né? O Palmeiras é um time que precisa ser atacado para executar melhor suas estratégias, e hoje a gente não tem tanta discussão, né? O Palmeiras é um time que se adapta aos cenários. O Palmeiras é um time que é capaz de sufocar o adversário e às vezes fazer 2, 3 gols em sequência, porque esse volume que ele coloca em cima do adversário é muito forte. Então, ninguém discute, essa palavrinha mágica do repertório, né? Às vezes é um time que sabe executar só uma coisa muito bem, é um time com bom futebol, né? Mas hoje o Palmeiras é um time que consegue executar diferentes tipos de jogo muito bem. Então, acho que isso responde a pergunta.